falar que o contexto que eles trazem para que haja o jogo no domingo por causa de uma competição igualitária, e o Corinthians, do Vasco, de boa, muito tranquilo. Mas e o Corinthians que está esperando um Z4, vai jogar diretamente contra o Atlético Paranaense, só olhar a tabela. O argumento de vocês é desse tamanhozinho. Chamar aqui o torcedor, tá escrito na face de cada um, vocês são uns trouxas. Mas a gente sabe, né, quem criou a CBF, nós sabemos quem criou o Flamengo, né? A emissora do Plim Plim, que ainda detém da maior força, mas está acabando. Tá acabando, isso vai mudar. O Vasco chegou longe demais, hein, cara? Eu não esperava, juro por Deus. Chegar numa semifinal, né? Esse time aí, você olha pra esse time aí, chegar numa semifinal, sinceramente, eu não esperava. A campanha do Vasco é maravilhosa, gente. Ficou pelo meio do caminho muito time que no papel é melhor que o Vasco. Ele tirou São Paulo, Fortaleza. Palmeiras, o próprio Fortaleza, Internacional é mais time que o Vasco. O Vasco tá comendo pelas beiradas aí, vem quietinho, fazendo o papel dele e vive não é basicamente, vive muito do Verratti, né? Que é um jogador fabuloso dentro da área, né? Uma coisa impressionante. Se você vai olhar a escalação dos dois times, você dá o Atlético como favorito. Super favorito. Você tá enxergando esse Vasco meio parecido com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil Exatamente isso que eu ia falar. Ele tá quietinho, comendo pelas beiradas, ninguém fala dele, todo mundo tá falando do Corinthians, do Flamengo, do próprio Atlético, do Hulk, do Paulinho, ninguém fala do Vasco. Ninguém tá dando nada pro Vasco. O Vasco tá quietinho. Na dele, fazendo o papel dele. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Victor e você está no canal V12 Vascaíno. Vamos estar atualizando tudo o que aconteceu na sexta-feira, uma sexta-feira muito agitada do Clube de Regata, o gigantesco, o legítimo Clube do Povo, o nosso Machão da Gama. Sim, o confronto entre Vasco e São Paulo, que antes estava predestinado a ter só a torcida do São Paulo, teve uma decisão e voltaram atrás e abriram para que tenha, né? Nessa quarta-feira, Vasco São Paulo com torcida, no Brinco de Ouro. Coube mais para os jogos do mesmo estado. São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, e Corinthians e Santos. Coube mais nesse contexto de torcida única. Que isso não chegue ao nosso Rio de Janeiro, que não possa, né, perde um pouco a credibilidade. Coutinho, tá chateado? Coutinho tá chateado, minha gente, Coutinho tá chateado. Mas assim, Vasco e São Paulo, preparações finais. Agora, voltando, Vasco e Atlético Mineiro, certo? Mediante ao julgamento do STJD, assim, que como eu havia dito, eu já meio que imaginava, né? Eu queria ver o Vasco jogar, sendo antecipação, então com a data mesmo prevista. Assim, o que eu gostaria de deixar para você, torcedor, que está aí do outro lado e acompanha o canal, é que precisa parar de se importar com o que os outros acham, com o que os outros vão dizer referente ao Vasco. Ao Vasco. Campo e bola. Que eu pego a matéria X do fulano de tal. Quem é esse cara de Minas? Nunca vi na minha vida. Porque menosprezou o fulano, menosprezou o ciclano. Capelantes também, eu fui conhecer, isso é ignorância minha. Graças ao Vasco e Atlético Paranaense. Hoje o Atlético Paranaense está disputando para não cair. E assim, o Vasco pode chegar em São Januário, atropelar o Atlético Mineiro, de fato. Ganhar o Atlético Mineiro 3x0, 3x1, 2x0, 1x0, pênalti, o Vasco passa. O Vasco pode empatar e o Vasco também pode perder. O time do Atlético é muito bom também. Então assim, temos que parar de querer dar muita vida, sabe? Fazer muita questão, dar a credibilidade a quem dizem. Eu sou o que eu sou o que eu penso que eu sou. Que aquele lá diz que eu sou, o criador. Então, trazendo para o mundo do futebol, para com isso. Tudo querer credibilizar fulano, a mídia mineira, antes era a mídia paranaense, anteriormente foi a mídia lá do Leão, e o Vasco veio galgando. Agora, pessoas que crescem em cima da mídia do Vasco, usam o nome do Vasco para crescer. Quem é Vasco? Vasco é museu? Ali é um torcedor, ok. Como o Ventinho vai cair para a segunda divisão, probabilidade muito grande. Mas enfim, eles para lá. Vamos focar no nosso time. Como que foi a semana do Vasco? Sabe, tantas conturbações que houve ao decorrer dessa semana que desfocaram o Vasco, treinamento, desfocou o Vasco em muitas coisas. Sabe, por fim, precisamos ter esse equilíbrio de não trazer ou dar tanta importância a quem dizem quem somos. Sabemos quem somos a resistência. Somos o legítimo clube do povo. Somos o time da inclusão racial. Somos o time da inclusão social. Somos o time que a torcida que corroborou com a construção do nosso estádio. Quer mais? Então, por que ficar dando vida a terceiros? Focar no nosso time, vamos dar o apoio, vamos dar a moral, vamos falar bem, vamos viver o Vasco. E esquecer, porque já basta o poder parlamentar.
sabe? O que acontece na CBF, STJD. Hoje foi um absurdo, opinião. Um absurdo a conduta. Um advogado do clube que fez um pedido para que houvesse o adiamento das partidas. Ele representa a CBF. Gente, que país é esse? Eu vi, assim, ao longo do dia, de ontem, a repercussão, que é lixo, que é podre, que... Não é lixo, não. O lixo a gente recicla. Esses que representam a CBF, só para jogo rápido, assédio sexual, assédio moral, lavagem de dinheiro, proibido de sair do país, mas querem mais? Aí a gente vai credibilizar a justiça a esse tipo de pessoa. Filhão, uma garrafa PET, você joga lá para reciclagem, acabou. Agora esses caras, filho, infelizmente, só o pó da terra, quando eles fizerem seus 120 anos, que Deus o abençoe para ter muita vida, para restaurar. Porque o dinheiro corrompe. É gritante, é triste. Quando eu cito, não, é por causa disso. Porque a gente é manipulado. A gente tem, sabe, eles impõem as coisas. Aí quer dar credibilidade à pessoa que está aqui, ó. Vamos lá. Ele é um advogado que teve a sua participação, foi expulso da FIFA, a Globo afastou esse empresário. Esse empresário, hoje, ele é frente de direito de TV no STJD. Olha só onde o contexto que a gente se encaixa. Olha como que a gente vive. É uma roda gigante, filho. Fica dentro do ciclo deles ali. Vou lá atrás, Marcos Braz, representante do Flamengo, ele citou. Todo mundo já sabe o que vai dar. Lá atrás, mais atrás ainda, Felipe Coutinho, quando ele chegou ao Brasil, todo mundo já sabe. Quando ele chegou no Rio, né? E aí, Coutinho, que você tem a dizer esse aqui outro? Não, daqui agora eu posso falar muita coisa. Mas todo mundo já sabe. Já sabemos. Já sabíamos dele vir ao Vasco. Já sabíamos que a CBF daria o voto ao Flamengo. Sabe o que é algo tão estrúxulo? Sabe, que é algo assim que grita tanto assim, que dá um sentimento, meu Deus, o que eu faço aqui? Como eu citei no meu canal no TikTok. Gente, @V12 Vascaíno também, TikTok. De fato, a gente pega o jogo do Flamengo, que vai jogar cheio de desfalque, a gente pega o Campeonato Brasileiro e pega o Corinthians, que vai jogar com desfalque. O Corinthians vai jogar o jogo da vida contra o Atlético Paranaense. Aí o Fluminense, que é mandado pelo Flamengo, por causa de um estádio, não tem capacidade de gerir um estádio, todo respeito e carinho que eu tenho aos torcedores, eu quero que entendam, as falas não é contra torcedores, é contra um sistema. Eu fico chateado com torcedores quando eles corroboram com o roubo. Mas porque não tem, roubo é roubo. Eu tenho aqui, esse celular. O que acontece se um bandido botar uma arma na minha cara e levar esse celular? Ele vai levar o celular, vou entregar. Sabe quem é o culpado disso? É quem vai lá e financia isso e compra esse celular, que na época custou os seus 1.000 e alguma coisa, hoje deve estar valendo uns 600, 400, 500. Você financia, ele vai lá e te vende por R$50. Porque ele vai ali no morro comprar entorpecente. E aí, consegue entender a minha analogia ao torcedor? Quando você corrobora com o erro, quando você enxerga o erro e vê que é erro, mesmo assim você defende a bandeira do escudo do que está no seu peito, não, filho. Você está tendo uma conduta errada de caráter. Entende? É nesse ponto que eu quero chegar, porque nós torcedores, o que eu posso fazer? Chega Vasco Atlético Mineiro, algo surreal. O Vasco tem 2 pênaltis que foi gritante que não foi pênalti. Eu vou vir aqui e vou falar, feliz da vida com a vitória do meu time, a classificação para uma final. Mas eu falo, não foi pênalti. Acabou. Eu não posso mudar o que aconteceu no jogo, mas eu posso ter um posicionamento de uma pessoa decente. É isso que eu tento trazer para os flamenguistas, para os tricolores. Quando se há um erro, a gente precisa reconhecer o erro. Foi errado, eu não posso mudar. Porém, eu falar que eu tô triste por causa disso, eu não tô triste, porque eu amo tanto meu time, que eu quero ver ele bem. Mas não tá tendo coerência nas tuas palavras, é sentimento. Mas saber, a consciência, saber que foi errado, eu vou vir aqui e irei uma conduta de um cidadão de bem, que não corrobora com falcatruas. Falcatruas essa, quero citar, da empresa Landeral, que falou que a Encap, ela é o carro-chefe da 777. Gente, a gente está assim, um monopólio de corrupção. Aí queria vender. A Landeral, que ela fez, proibiu uma ação na justiça e fez com que
Agora o Vasco não vai perder mais seus 30%. E aí o Vasco vai perder os 30%. O que o Vasco pode fazer, que eu estou falando há bastante tempo, misericórdia, entra lá com uma ação contra a Assembleia que votou para que o Vasco fosse vendido. Demonstra o balanço financeiro, o desequilíbrio que houve nesse balanço financeiro e que o Vasco entrou num cenário, que se viu um cenário de falência. O Vasco entrou num cenário lamentar. Se o Pedrinho não entra em ação, a empresa 777 faliu. A Encap, que é o carro-chefe que está por trás do grupo norte-americano, queria vender os outros 30% do Vasco. Só que o Vasco pode entrar com esse pedido, com essa ação, e recuperar os 70%. E deixa eles mostrar o dinheiro que eles estão falando que eles depositaram ao Vasco. Fora os primeiros 70 milhões que ele emprestou na conta do Jorge Salgado, o Vasco sobrevivendo com o dinheiro dele. A única coisa que eles fizeram foi feito o investimento para que parasse de cair um dinheiro num buraco negro. Normalizou aquilo ali e depois dali em diante ele ficava pegando dinheiro do Vasco. Novamente, cota de televisão, receitas de estados, de jogos em estádio, jogadores, enfim. Gente, Vasco São Paulo, Vasco Atlético Mineiro, a gente vai seguir para mais informações. Eu tô cansado de dar valor a quem dizem, resumão, a quem dizem, somos quem somos a resistência, somos Vasco, Vasco, acima de tudo somos Vasco. Ponto. Deixa falar. Vamos continuar quietinho na nossa, trabalhando firme. E se for da vontade e o nosso jogo encaixar e sairmos vencedor, glória a Deus. Se não for também, gente, chegamos bem. Só foi preciso mudar um pouquinho. Vai demonstrar a força dele. Tá equilibrado no Campeonato Brasileiro, não é aquela coisa toda, mas tá ali no meio de tabela. Para ano que vem, a tendência é melhorar. Ó, a gente vai indo, devagarinho. Se esse ano for o ano de chegarmos a uma final, estamos aí, ó, firme e forte. Se sairmos, vamos continuar apoiando nosso time. Mas que eles entrem com dignidade, joguem com força, com amor. Ó, defendendo a Cruz de Malta e vamos embora, porque aqui é Vasco. Hashtag CBF. Eu não vou falar igualdade de futebol pra você, porque você nem existia. Quem te criou foi a Mamãe Globo. Eu trouxe esse vídeo. A Mamãe Globo que te criou e investiu no Flamengo. Né? Aqui é Vasco.